tarde, colegas. Estamos convosco para a segunda parte do webinar de apresentação do PT8, um projeto diferente que foi construído para dar resposta aos nossos 5 maiores desafios como professores. Enquanto no primeiro webinar apresentamos as vantagens didáticas do PT8, nesta segunda parte vamos apresentar os 5 eixos pedagógicos que estiveram presentes na concepção deste projeto. O meu nome é Maria João Pereira, sou professora do ensino público há muitos anos e, tal como os meus colegas, sinto que o próximo ano letivo nos vai colocar vários desafios aos quais teremos que responder. Eu sou a Fernanda de Lindro, também trabalho no ensino público e gostaria de salientar que, enquanto autoras de manuais escolares, entendemos a nossa missão como uma contribuição para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Colegas, queríamos em primeiro lugar agradecer a vossa participação na primeira parte da apresentação das características mais exclusivas do PT8. Obrigada pelos vossos comentários e sugestões. Este projeto evolui convosco. Estas são as componentes deste projeto: o manual, que é o centro para onde todos os outros recursos confluem, o caderno de atividades, a brochura Avaliação 15 Minutos, a pasta do professor e o livro Ponto do Cidadão. Neste segundo encontro, como tinha ficado agendado, demonstraremos a forma facilitadora como o projeto PT8 permite responder aos nossos desafios enquanto professores de português. No fundo, neste final de ano letivo, já estamos todos inquietos a pensar no início do próximo e, efetivamente, é legítimo que nos questionemos. Como vai ser trabalhar em semestres? Até que ponto vamos conseguir recuperar aprendizagens? Como conciliar o trabalho de cidadania com a disciplina de português? De que forma implementar a avaliação pedagógica? E como avaliar a expressão oral? Colegas, concordarão certamente comigo quando digo que estes são os 5 desafios para o próximo ano letivo. O que passaremos a demonstrar é como trabalhar com o PT8 transforma todos estes desafios em oportunidades. Relativamente ao ponto 1, vamos dar resposta à questão: por que razão trabalhar em semestres pode ser uma oportunidade? Como os colegas sabem, há uma atual tendência crescente para a organização semestral. É, aliás, expectável que em 2022-2023 cerca de 60% das escolas estejam já dentro deste regime. Por este facto, o projeto PT8 disponibiliza diferentes instrumentos de planificação facilmente adaptáveis a cada realidade, sob a forma de planificação anual, trimestral e semestral. No meu agrupamento já trabalhamos por semestres há alguns anos e tem sido um desafio ganho. Facilita a implementação da metodologia de trabalho de projeto, não cria um espartilho tão marcado por 3 momentos de classificação, permitindo que a avaliação flua enquanto processo para melhorar aprendizagens. Penso que trabalhar em semestres com o projeto PT8, que foi concebido para facilitar esse trabalho, será uma oportunidade e não um obstáculo. Ainda na pasta do professor, no novo formato, mais funcional e mais adequado às novas necessidades, disponibilizamos as fichas de avaliação e os testes de avaliação em 2 versões, que foram pensados quer ao nível da implementação de uma pedagogia diferenciada, quer para facilitar a adaptação a opções de planificação trimestral ou semestral. Colegas, as aprendizagens essenciais, na coluna Ações Estratégicas de Ensino orientadas para o perfil dos alunos, apresentam sugestões metodológicas facilitadoras da promoção dos conhecimentos, capacidades e atitudes que surgem elencados em forma de descritores na coluna mais à esquerda. Tendo em conta os novos referenciais e para diminuirmos a duração dos momentos expositivos em sala de aula, construímos materiais articulados com as tarefas do manual para facilitar ao professor a introdução gradual das metodologias ativas, sugeridas nos documentos orientadores. Estou a falar de sugestões DAC, de trabalho de projeto e aula invertida. Pensamos que os vossos alunos vão gostar. Como verificaram, o PT8 disponibiliza múltiplos recursos que facilitam o trabalho do professor e contribuem para a motivação dos alunos. Na
pasta do professor apresentamos diversos instrumentos de planificação que operacionalizam diferentes formas de organização do ano letivo. Exclusivos para o professor, construímos fichas de avaliação e testes de avaliação para proporcionar uma diferenciação das tarefas para avaliação e classificação, que podem ser utilizadas de formas diferentes, tendo em conta as especificidades de cada contexto educativo. O professor dispõe ainda de recursos articulados com as tarefas do manual para poder inovar de forma ágil e facilitada e motivar os alunos com aulas diferentes. Dando agora a resposta à questão, é fácil recuperar aprendizagens com o PT8? Efetivamente, este projeto foi construído para facilitar a recuperação de aprendizagens não realizadas em tempo de pandemia. E são múltiplos os recursos disponíveis. Distribuímos todos os conteúdos de gramática ao longo do ensino básico no livro do professor. Estão a ver a grelha inserida na capa do livro do professor, de todos os conteúdos gramaticais das aprendizagens essenciais, todo o ensino básico desde o primeiro ano ao nono ano. Esta planificação permite conhecer de uma forma rápida os conteúdos de retoma e os novos conteúdos. É um documento facilitador para orientar a recuperação das aprendizagens. No final do manual encontramos o nosso ambiente de trabalho, o anexo com um nome a pensar nos nossos alunos. Apresenta 3 pastas: as fichas informativas dos 3 modos literários, as fichas informativas com os géneros textuais da leitura e da escrita, consolidados com a rubrica Vê como se faz. A minha gramática prática, para sistematizar todos os conteúdos gramaticais lecionados até o 8º ano, com o essencial de todos os conteúdos, exemplos e exercícios. Estes recursos serão fundamentais para os nossos alunos, de uma forma autónoma ou orientada, permite recuperar aprendizagens. Os recursos digitais que preparamos são em grande número. Destes inúmeros áudio e vídeo, especialmente selecionados e ao gosto dos alunos, até construímos uma série de PPTs com uma estrutura inovadora. Sofia é a mais expressiva e com a programação mais avançada das 12 robôs humanoides da Hanson Robotics. Foi ativada em Hong Kong há mais de 2 anos, mas foi em Lisboa que saiu pela primeira vez à noite. Experiência que adorou. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. Comunica com os humanos através das expressões faciais e do altifalante que tem no peito. O que diz vem de uma base de dados que tem no corpo e da ligação a uma cloud, um enorme espaço de armazenamento na internet, onde os programadores depositam as suas ideias sobre os mais variados tópicos e que depois a robô escolhe em função da interpretação que faz das perguntas. Esta capacidade de interpretação é a inteligência artificial deste robô. Ben Goertzel é um dos criadores da Sofia e para ele a inteligência artificial é um processo imparável. Diz que daqui a 5, 10 anos vai dominar as empresas, sobretudo as tecnológicas, mas que não há motivos para ter medo desta evolução. Pai? Pai? Estou a fazer uma aula de yoga online. O senhor não está a ver esta carta, nem eu hei de ver segunda vez. Mas eu quero escrever-lhe ainda que o senhor não saiba, porque senão escrevo abafo. Vou representar este monólogo para as pessoas da aldeia. Uau! Aprendi a fazer no YouTube. Gostaríamos de mostrar 2 PowerPoints que trabalham a recuperação de conteúdos. Estão a ver um PPT em que se trabalha o comentário, um género textual de escrita do 7º ano, que é fundamental recuperar, uma vez que no 8º integra o domínio da escrita e da leitura.
Este recurso está construído a partir da explicitação de respostas a questões como: o que é um comentário? Como se estrutura? Como se escreve um comentário de texto? Terminando sempre com uma tarefa e a respectiva solução. Neste outro exemplo, podemos observar um PPT que sintetiza as características específicas do texto poético e que está construído da mesma forma que o anterior. Este PPT apresenta vários exercícios intercalados para o aluno poder verificar se aprendeu as diferentes especificidades do texto poético. Por exemplo, depois de se explicar os nomes das estrofes, surge um exercício de aplicação. O mesmo acontece com os tipos de rima e assim sucessivamente com as outras aprendizagens específicas. Ainda relativamente à recuperação das aprendizagens não realizadas, gostaríamos de salientar a característica inovadora do caderno de atividades no que respeita às fichas de gramática, organizadas por conteúdos, todos com breve resumo teórico, também para proporcionar o desenvolvimento do trabalho autónomo do aluno. Colegas, assim é mais fácil recuperar aprendizagens. Concluindo, este projeto foi construído para facilitar a recuperação de aprendizagens não realizadas em tempo de pandemia. Estes são os múltiplos recursos disponíveis. Planificação de todos os conteúdos de gramática ao longo do ensino básico no livro do professor, o nosso ambiente de trabalho com 3 pastas no final do livro do aluno, todos os recursos digitais do projeto disponíveis também através da escola virtual e as fichas de gramática do caderno de atividades. Relativamente ao ponto 3, vamos demonstrar como o projeto PT8 dá resposta à questão como conciliar o trabalho de cidadania com a disciplina de português. Como sabemos, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania são 2 grandes desafios que enfrentamos. Para ajudarmos na implementação em sala de aula destes documentos, sempre com o grande suporte da disciplina de português, começamos por destacar uma seleção de textos que cumprem as aprendizagens essenciais, estimulam o interesse para assuntos relacionados com outras disciplinas, para a construção de uma cidadania ativa e para o desenvolvimento do espírito crítico. No entanto, não é apenas desta forma que o PT8 facilita o trabalho de articulação com a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Na rubrica Cidadão em Construção, são propostas atividades que convocam saberes dos alunos enquanto cidadãos. Trata-se também de assumir o papel central do professor e da disciplina de português na formação integral dos alunos, ao ajudá-los não apenas a ler e interpretar os autores e os textos, mas também a ler e interpretar o mundo enquanto cidadãos e autores do seu próprio destino. Conciliamos os domínios abordados na disciplina Cidadania e Desenvolvimento com os valores plasmados no documento central, que é o perfil dos alunos, e ainda com as orientações do documento também ele central, que é a ENEC. Na secção Disciplinas em Ação, a propósito dos tópicos abordados nos textos, são propostas atividades que permitem a articulação com as aprendizagens e os saberes adquiridos em outras disciplinas. Trata-se de tarefas que permitem convocar conhecimentos adquiridos em outras áreas do saber. Estas atividades, que convocam e cruzam saberes interdisciplinares, como sabemos, ajudam a dar mais significado e mais propósito aos textos e às temáticas que habitam o manual. Em ambas as rubricas, Cidadão em Construção e Disciplinas em Ação, se revela o papel central e transversal que sempre tem sido o do professor e da disciplina de português. No que diz respeito ao ponto 4, dando resposta à questão que muito nos preocupa, de que forma todos podemos praticar a avaliação pedagógica trabalhando com o PT8, exemplificando e a pensar nas escolas que estão a implementar o projeto Maia, criamos fichas de avaliação por domínios que serão necessárias para a recolha de informação para avaliação ou classificação. Mas todas as escolas podem utilizar estes recursos e verificar as vantagens da recolha da informação por domínios. Neste projeto, PT8, estão disponíveis diversificados instrumentos para a avaliação por domínios e a avaliação por rubricas na linha do projeto Maia. Com este projeto, para quem quiser seguir este caminho, será fácil operacionalizar esta estratégia, uma vez que o PT8 foi organizado para responder a este desafio. Assim, quer a integração no Manual de Critérios Explícitos de Avaliação, que
que esclarecem o aluno a quando da realização da tarefa solicitada, como podem ver neste slide, e ainda, como podem ver na pasta do professor, estão disponíveis várias rubricas de avaliação para tarefas de sala de aula, distribuídas pelos 5 domínios de português. Deste modo, é fácil aplicar rubricas de avaliação. Como podem observar, a publicação Avaliação 15 Minutos constitui um recurso imprescindível e útil por permitir aferir as aprendizagens realizadas ou facilitar a implementação de uma avaliação diferenciada para aqueles alunos que terminam mais rapidamente as tarefas propostas, ocupando tempos livres em sala de aula. Disponibilizamos, assim, 15 fichas com 10 questões de escolha múltipla de todos os domínios que permitem a avaliação imediata e o respectivo feedback. Relativamente ao ponto 5, como avaliar de forma facilitada a expressão oral? Parece-nos que temos para oferecer o recurso adequado. Gostaríamos de enfatizar também a existência de páginas exclusivas do professor, no agrafado da contracapa do livro do professor, com atividades para apoiar a avaliação da expressão oral. Assunto sobre o qual tantos professores nos solicitaram apoio e acompanhamento. E nós privilegiamos os vossos contributos. Colegas, neste slide agora estão a ver algumas atividades de expressão oral colocadas na forma de desafios a partir do visionamento de vídeo que cativará certamente os nossos alunos. O professor dispõe de 3 desafios com múltiplas atividades que poderá distribuir pelo ano letivo de acordo com a organização trimestral ou semestral. Uma das grandes vantagens destas propostas, para além de nos darem ideias sobre várias tarefas do agrado dos alunos, é o facto de todas estarem acompanhadas de critérios explícitos de avaliação que facilitarão a auto- e a heteroavaliação. Parece-nos que desta forma será mais desafiante, mais fácil e mais rápida a avaliação da expressão oral em turmas com um grande número de alunos. Colegas, concordarão certamente comigo quando digo que estes são os 5 desafios para o próximo ano letivo. Mas, trabalhando com o projeto PT8 será fácil. Trabalhar por semestres, recuperar aprendizagens, contribuir para a construção de uma cidadania ativa a partir da aula de português, praticar a avaliação pedagógica, avaliar a expressão oral. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Marcamos encontro para breve. Obrigada pela vossa presença.